Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Alegria imensa receber cada um de vocês aqui hoje à noite. Amados, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, eu gostaria de dar uma palavrinha breve sobre a importância de você louvar a Deus quando você está na casa de Deus. Escute isso. Em Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E no verso 19 fala assim, é a continuação do versículo: enchei-vos do Espírito, cantando entre vós. Cantando entre vós. Ou seja, em outras palavras, Deus abençoe, o apóstolo Paulo fala o seguinte para nós, que cantar ao Senhor é uma das formas de você se abrir para ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é tão importante na hora do louvor você louvar. E aí nós temos a letra que fica aqui, e você tem o seu coração para abrir. Duas coisas que devem ser abertas na hora do louvor: seu coração para cantar com o coração e seus lábios para cantar ao Senhor. E é interessante pensar que quando o grupo de louvor cantava o primeiro cântico de hoje, eu tenho um chamado, eu voltei 13 anos no tempo, porque esse louvor não é recente, né? Eu voltei 13 anos atrás. Eu voltei para o mês de janeiro de 2008, quando eu estava sentindo o chamado de Deus para me preparar mais, para servir melhor ao Senhor. E eu tinha feito a minha inscrição para ir para a missão, e não era barato. A mensalidade da escola é uma escola interna de missões. A mensalidade era um salário mínimo mais 10%. Eu tinha acabado de concluir o meu contrato como educador social numa ONG, de onde eu tiraria esse recurso? E eu estava naquele período orando muito a Deus e pedindo a Deus graça e condições para ir para a missão. Mas como fazer? Eu estava desempregado. Um salário mínimo mais 10% era a mensalidade. Fora as despesas de manutenção própria, porque isso era só para garantir que eu fosse e estudasse. Mas isso não me garantia material didático, isso não me garantia a roupa lavada ou qualquer outro benefício, porque nós lá lavávamos a nossa própria roupa, nós lá tínhamos que levar o nosso próprio talher, o nosso próprio prato, nosso próprio copo, tudo era balde, bacia, sabão, tudo por nossa conta. E além de tudo isso, nós tínhamos que pagar a mensalidade, um salário mínimo mais 10%. E eu lembro, irmãos, que houveram muitos momentos em que eu achava que eu não iria concretizar esse objetivo de ir para a missão. Mas sabe uma coisa que trazia muita certeza no meu coração de que, de algum modo, Deus abriria as portas e que eu iria para a missão? Era quando eu cantava: eu tenho um chamado. Quando eu ouvia essa música e eu cantava, não apenas ouvia, mas eu cantava: há muito para fazer, não há tempo para olhar para trás, eu tenho um chamado, o evangelho proclamar. Isso me dava uma certeza tão plena de que, de algum modo, em algum momento, as portas se abririam e eu iria conseguir ir para a missão. Não foi diferente. Não foi diferente. A igreja se reuniu e disse: nós iremos custear a ida do Rosivaldo para a missão. E era caro, mas a igreja decidiu que me enviaria. E aí eu estava falando hoje cedo com o Edivaldo, e aí as portas foram se abrindo. Um amigo que era dono de uma papelaria disse: todo material didático é por minha conta. E um irmão meu, irmão biológico, disse assim, olha, que não é crente, até hoje, ele disse: eu vou te ajudar com as tuas despesas pessoais para você se manter lá. Então, é por isso que é importante você abrir a boca e louvar e cantar, porque há momentos em que a canção ela funciona como autoministração. É como se você tivesse ministrando, é como se você emprestasse a sua boca para Deus, para você ministrar para você mesmo. Isso me leva imediatamente para o Salmo 42, quando o salmista fala a si mesmo, ele está falando para ele fala assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei.
uma autoministração. Então, quando você canta, você não apenas ergue diante do trono de Deus uma palavra de elogio ao Senhor, uma palavra de adoração ao teu Criador, mas você também acaba sendo instrumento de Deus para ministrar a você mesmo. A você mesmo. Então fica aí essa palavra para os amados irmãos. Amados, abram suas Bíblias, segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 19 ao verso 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 19 ao versículo 22. Espero você achar. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 ao versículo 22. Amém? Lemos assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, palavra de fato poderosa, palavra instrutiva, palavra capaz de nos despertar, de nos levantar e de nos fazer seguir numa direção poderosa, a direção do Senhor. Dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua palavra, dá-nos o pão do teu reino, como foi dito hoje à noite aqui. Dá-nos a tua palavra. A minha palavra, Senhor, é a palavra de homem, mas a tua palavra é palavra de Deus. A tua palavra é palavra de vida eterna. A tua palavra restaura. A tua palavra cura. A tua palavra liberta. A tua palavra abençoa. A tua palavra perdoa. A tua palavra mostra o caminho. A tua palavra abre os olhos. A tua palavra quebra os corações de pedra. A tua palavra é a verdade que santifica. A tua palavra é o pão que alimenta. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, ó Deus, é o que nós precisamos. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Fale conosco, precisamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. O sal que faz milagre, é sobre isso que eu quero pregar hoje à noite. Que palavra maravilhosa nós acabamos de ler, irmãos, que mostra o profeta Eliseu sendo convocado, chamado pelos cidadãos de uma cidade, e eles fizeram um clamor emocionado e um pedido muito especial. Eles disseram: olha, como vê o meu Senhor, a cidade na qual estamos é uma cidade bem situada, um local muito bom, muito visível, muito estratégico em muitos sentidos. Mas tem um problema, dois aliás: as águas daqui não prestam, as águas daqui são amargas, e de tão amargas que são, não produz nada, nem bactéria não nasce nessa água, e a terra é estéril. E o texto bíblico diz, irmãos, que Eliseu pegou um prato, pediu um prato novo, pediu que pusessem sal naquele prato. Ele saiu ao manancial das águas e jogou sal na água, dizendo: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e daí jamais sairá nem morte nem esterilidade. E assim se fez. Interessante, quando você olha para essa palavra, você percebe que o sal nas mãos de Eliseu era como se fosse o sal nas mãos do próprio Deus, curando aquelas águas, aperfeiçoando aquelas águas. Interessante que esse ato
foi um ato maravilhoso, porque nesse milagre Deus efetua uma mudança na própria estrutura da água que corria por ali. Não sabemos se ali nas mediações havia algum poço que produzia algum tipo de minério ou sei lá o que matava o que tinha na água. Mas aquele ato do profeta foi suficiente para tornar saudável as águas, tornar potável a água e fazer com que a natureza seguisse seu curso normal, produzindo vida, porque foi assim no começo. Quando Deus criou o mundo e Ele criou os mares, Ele disse: produza a água seres marinhos de várias espécies, e assim a água fez. Mas ali não era possível, porque a água era uma água contaminada, um alto teor de contaminação. O sal nas mãos de Eliseu tornou potável a água que antes era contaminada e trouxe vida para onde outrora só tinha morte. Até a terra que não recebeu o sal, porque não foi o sal em si, mas foi o que Deus fez através do sal que fez o milagre acontecer naquele lugar. Agora, você pode falar: mas pastor, onde é que a gente compra esse sal? Não precisa comprar esse sal. Mas o que é que essa palavra tem a ver comigo? Essa palavra tem tudo a ver com você, porque na verdade todos nós estamos cercados de lugares contaminados, de lugares que não têm vida, de lugares onde Satanás tem trabalhado fortemente para trazer morte, porque trazer morte é o objetivo dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aonde acharemos esse sal para tornar saudável um lugar que só tem morte, para trazer vida, para trazer saúde para um lugar que está contaminado? Onde acharemos esse sal? Quem nos responde é Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A boa notícia é que, embora Eliseu tenha morrido e não deixou a receita de como preparar um sal que cura a água, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, disse que o sal agora é você e sou eu. Ou seja, assim como o sal nas mãos de Eliseu curou aquela terra, você, nas mãos de Deus, é o sal para curar a sua casa, para curar a sua família. Você é o sal que Deus quer usar para tornar saudável todo lugar que só tem morte. Deus não vai mais levantar Eliseu, Ele vai levantar você. Deus vai usar a sua vida. A sua vida é o que Deus quer usar para tornar saudável todo lugar de morte, para tornar saudável todo ambiente que você chega e está contaminado. Satanás chegou antes de você e contaminou aquela casa. O diabo, você chega numa casa para visitar alguém e você descobre, o diabo já foi à frente e ele contaminou aquela casa, aquele casamento, aquela família, a saúde de alguém. E aí o que você vai fazer? Ensinar um bom remédio? Não. Cumpriu o seu papel de sal. Cumpriu o seu papel de sal. Deus conta com você para trazer vida para todo lugar que o diabo tem trabalhado, que o pecado tem reinado e a morte tem surgido. Deus conta com você. Você é o sal. Você é o sal. Agora ele fala o seguinte: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas, mesmo conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, indo à igreja, elas passam a duvidar da ação de Deus. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai trabalhar assim mesmo? Será que Deus pode usar a minha vida mesmo? É o sal sem sabor. Agora, humanamente falando, não se restaura o sal. Na verdade, nos dias em que Jesus pronunciou aquelas palavras lá de Mateus 5,13, ele falou isso porque acontecia algo muito interessante no templo. O assoalho do templo em Jerusalém,
ele era revestido de mármore branco. No período de inverno que caía neve naquela região, a neve tornava aquele assoalho escorregadio. E havia no templo em Jerusalém uma sala, um depósito, aonde se amontoava sal. E o sal que ali ficava guardado, de tão velho, ele perdia a sua eficiência, mas ele ainda tinha utilidade. Quando chegava o inverno, quando caía a neve, quando o assoalho do templo tornava-se escorregadio, para não comprometer quem por ali transitava, pegava-se o sal velho, se esparramava naquele assoalho, para impedir que as pessoas deslizassem e caíssem ali. Aí Jesus aplica essa palavra: se o sal perde o seu sabor, não presta para outra coisa, a não ser para ser esparramado no assoalho do templo e ser pisado pelos homens. Mas não é essa a finalidade de Jesus para com você e para comigo. Deus não quer que você seja pisado pelos homens. Deus não quer que você seja inútil. Deus quer que você reconheça que Ele fez você sal. Um sal que salga. Um sal que não é insípido. Um sal que tem o seu sabor aperfeiçoado e tem a sua capacidade dada por Deus de curar, de trazer vida, de trazer esperança, de trazer restauração, de modificar as coisas, assim como o sal usado por Eliseu modificou a estrutura daquela água, tornando-a saudável. Deus quer usar a nossa vida para tornar saudável tudo aquilo que todo mundo fala assim, é impossível. Ninguém jamais poderia restaurar aquelas águas daquela cidade, mas o sal conseguiu. O sal conseguiu. Irmãos, há uma palavra, há um título que as pessoas lá do mundo atribuem a nós: crente. Os crentes. Minha avó falava da igreja evangélica como a lei dos crentes. O fulano agora é da lei dos crentes. Agora esse título atribuído a nós tem sido muito desonrado por muitos de nós. Crente é aquele que de fato crê, aquele que tem convicção de fato. E o que nós precisamos mais do que nunca é crer. O nosso problema é que nós olhamos as situações adversas e nós olhamos para elas e nós lamentamos porque elas são como são. E nós lamentamos porque elas são como são. Há alguns anos atrás, um irmão falou para mim uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse que, me parece que no Rio de Janeiro, no jornal do estado, daquele estado, saiu uma reportagem em tom de elogio para um pastor que havia se tornado deputado federal daquele estado, por aquele estado, aliás, deputado federal. E a reportagem dizia o seguinte, que nenhum dos parlamentares de Brasília, em toda a história de Brasília, do Brasil, do país, nenhum parlamentar de Brasília jamais tinha conseguido fazer atos tão generosos de doar cadeiras de rodas e amuletas para a população carente como aquele candidato, como aquele político que lá estava. E um rapaz crente chegou em casa com esse jornal e entregou para a avó dele. Olha, avó, o que eu vi, o que eu achei aqui. O fulano de tal está aqui, ó, nas primeiras páginas do jornal, como parlamentar que em toda a história de Brasília jamais teve outro igual ele, que jamais teve alguém que tenha doado para a comunidade carente tantas amuletas e cadeiras de roda igual ele. Ela disse, deixa eu ver isso aí. E aquela velhinha pegou o jornal, ela leu a matéria completa, ela confirmou pela foto do parlamentar que ali estava, que era de fato alguém que ela conhecia no passado.
E ela começou a chorar. E ela chorou. E ela chorou. E quando o seu netinho perguntou: mas Val, por que a senhora está chorando? A senhora está emocionada? Ela disse: não, eu estou triste. Eu estou com um nó na garganta, eu estou triste. Mas por que a senhora está triste? Como é que a senhora pode ser tão má? De ver uma reportagem tão maravilhosa e ficar triste a ponto de chorar. Ela disse: eu conheço esse homem. Eu conheci esse homem pregando o Evangelho. Eu conheci esse homem ministrando o Evangelho. E eu vi quantos paralíticos ele levantou da cadeira de rodas. E agora vendo, doando cadeira de rodas, é um retrocesso indizível na história desse homem. Agora, na verdade, irmãos, nós precisamos olhar para essa palavra de Jesus e entender que, de fato, nós somos sal. Nós somos sal. Nós somos sal porque Jesus nos fez sal. O que nós precisamos fazer é sair do saleiro. Sal dentro do saleiro não salga coisa nenhuma. Pegue o saleiro fechado, jogue na panela de pressão junto com o feijão. Você vai comer feijão insosso, porque sal dentro do saleiro não salga nada. É o momento, irmãos. Nós vivemos, como diz o apóstolo João, a última hora. Estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. E o apóstolo Paulo disse que a criação, a humanidade, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E Deus aguarda também. E a grande pergunta é: quando o sal vai sair do saleiro e começar a salgar? Porque se há uma pessoa que tem feito muito bem o seu trabalho, chama-se Satanás. O diabo não tem brincado. O diabo tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e no ano bissexto ele trabalha um dia mais ainda. Ele não perde tempo. Ele não perde tempo em lugar nenhum. Enquanto estamos aqui agora, o diabo está trabalhando em algum lugar. Ele está trabalhando na cabeça de alguém que produz material didático para ensinar as crianças a fazerem tudo errado. Tudo que Deus condena. Ele está trabalhando na cabeça de jornalistas comprometidos com as trevas, para amanhã, quando você ligar a TV, ter uma notícia toda distorcida para você crer em mentira. Ele está trabalhando nesse exato momento para fazer com que as pessoas achem que a vida boa é aquela vivida pelos padrões mundanos, de você entregar o seu salário no bar, de você entregar o seu salário numa boca de fumo, de você estragar a sua vida achando que é vantagem. Ele não para de trabalhar. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, numa quantidade relativamente pequena de pessoas, nesse exato momento, ali na avenida principal, num bar que não é seu nem meu, é deles, está tudo lotado. A calçada está super lotada. Quase é impossível passar lá em alta velocidade essa hora. Isso mostra que o diabo está trabalhando. Isso mostra que ele está disseminando morte. Isso mostra que ele está espalhando esterilidade moral na sociedade. E nós somos o sal. E nós somos o sal. Deus conta com você para trazer vida na tua casa. Deus conta com você para trazer vida no teu trabalho. Deus conta com você para trazer vida para as pessoas que você conhece. Deus conta com você para trazer vida. Então saiu ele ao manancial das águas, dizendo: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e daí jamais sairá morte, nem esterilidade. Quando você se colocar nas mãos de Deus como o sal estava nas mãos de Eliseu, você será agente de milagre e transformação para outras vidas. Quando você se colocar nas mãos de Deus, como o sal estava nas mãos de Eliseu, você será um agente de milagre, de transformação para outra pessoa, aonde você for. Isso me lembra imediatamente um fato que aconteceu aqui na nossa cidade, alguns anos atrás, quando uma pessoa usada por Deus entra
no mercado para fazer uma compra igual qualquer outro dia. E o diferencial acontece na hora em que a pessoa chega no caixa para pagar a sua compra. A moça que está atendendo começa a passar a mão nos olhos sem conseguir parar. E ela pergunta: tá tudo bem com você? E a moça responde: não está nada bem. A minha visão escureceu, eu acho que eu fiquei cega. Aqui na nossa cidade, há poucos anos atrás. E aquela pessoa que está fazendo as suas compras falou assim: você se importa se eu orar por você? Pôs a mão na cabeça e repreendeu a cegueira. A moça voltou a ver e está lá trabalhando até hoje, vendo. Sal colocado no meio da esterilidade. Você pode imaginar, pastor, eu fico imaginando, por que é que Deus me fez nascer na minha família? Por que é que Deus me colocou no trabalho onde eu estou? Por que é que Deus me colocou no meio que eu vivo? Tanto lugar bom para eu estar, e Deus me coloca logo onde? Tanto país bom para eu nascer, e Deus me faz nascer logo onde? Deus, usando Eliseu, levou o sal até onde estava a morte, e a partir dali houve vida. Deus, usando sua mãe, levou você até a sua família, sua mãe e seu pai, e talvez lá esteja a morte reinando, a esterilidade moral imperando, e Deus conta com você para mudar esse quadro nefasto, funesto e terrível. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Quando você se comporta como sal, as pessoas e coisas azedas, amargas e mortíferas se tornam cheias de vida. Foi assim com aquela água. Quando você se comporta como sal, as pessoas, as coisas azedas, amargas e mortíferas se tornam cheias de vida. Saia do saleiro hoje à noite. Decida sair do saleiro e fazer a diferença aonde você está. Decida sair do saleiro e fazer a diferença, trazer vida, trazer aquilo que Deus te chamou para trazer. Hoje Deus conta com você. Hoje Deus conta com a sua vida. Deus salvou você. E a razão pela qual Deus não te levou para o céu no dia que você se converteu é porque há uma coisa para você fazer aqui na terra em nome de Deus. Há uma obra para você realizar no mundo em nome de Deus. Aonde Deus te mandar, aonde você for, aliás, não ache que as circunstâncias te levam para lugar nenhum. Pastor, eu me mudei de tal cidade para tal cidade porque eu fiquei desempregado. Foi não, foi Deus quem te levou para lá. Pastor, eu saí de tal cidade para tal cidade porque a minha família foi, eu tive que ir junto. Foi não, foi Deus que te levou para lá. Deus leva o sal para onde tem morte, para através dele ministrar vida. Assim como a história de Jericó foi transformada depois que Eliseu usou o sal, assim também a história da sua família pode ser totalmente mudada depois que você se entregar de fato nas mãos de Deus como sal para mudar aquele lugar, como sal para mudar aquela casa, como sal para mudar aquela família. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Pastor, eu quero que o Senhor faça uma campanha poderosa na minha casa. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Você é o sal. Você é o sal. Você é o sal lá dentro. Quando nós lemos aquela passagem bíblica maravilhosa da libertação do endemoniado gadareno, nós ficamos, sabe, assim tomados de uma grande alegria, porque o texto bíblico diz que depois que os demônios saíram do rapaz, e o rapaz estava agora sentado, vestido e em perfeito juízo, o rapaz faz um pedido a Jesus. E o pedido é: Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ir com o Senhor para onde o Senhor for. Ou seja, Senhor, deixa eu ser sal dentro do saleiro. Deus fala: não, vai para a tua casa, para os seus familiares, e anuncia ali, fora do saleiro, o que Deus fez por você. E o texto bíblico diz que esse moço sai dali e ele obedece à missão de ser sal, porque ele vai e ele anuncia em toda a Decápolis, 10 cidades de influência grega.
ele anuncia em toda Decápolis o que Deus havia feito por ele. A missão de ser sal fora do saleiro. Aquele rapaz entendeu a sua missão, entendeu a sua obra, ele seguiu, sendo bênção aonde ele chegou. Essa missão hoje é sua, essa missão hoje é minha, essa missão hoje é nossa. Hoje eu venho aqui em nome do Deus dos exércitos, para chacoalhar o saleiro, para que você saia e esparrame vida aonde você chegar. A igreja de pé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite em que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, ó Deus, nós queremos ser de fato sal aonde chegarmos. E nós não queremos simplesmente ser sal, Senhor, mas nós queremos que nessa noite, ó Pai, o Senhor nos conceda a graça, Teu Espírito Santo nos conceda a graça de percebermos que de fato somos sal. Ó Deus, muitos não agem como sal, porque não se sentem de tal modo, mas que nesta noite, Espírito Santo de Deus, Tu possas imprimir tão forte no coração de cada pessoa que aqui está, que o Senhor conta com ele e com ela, nessa missão maravilhosa, nessa missão gloriosa, e nessa missão urgente de ser sal. Pai, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa que aqui está, não somente saiba que é sal, mas que se sinta como sal, que se perceba como sal, e que ao sair daqui, Senhor, possa agir de tal modo. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha sacudir o saleiro do comodismo, o saleiro da preguiça, o saleiro da falta de comprometimento e ousadia de se posicionar como sal. Sim, Senhor, faz isto, Pai, que a partir dessa noite Teu Espírito Santo possa conduzir cada um de nós em direção a lugares de morte, e para que nós possamos ser usados como canais de vida, que Teu Espírito Santo possa nos levar em lugares de esterilidade, para que nós possamos ali, assim como o sal nas mãos de Eliseu, possamos assim, como sal em Tuas mãos, trazer vida, trazer vida, trazer vida, Senhor, trazer transformação, trazer mudança, que nós possamos ser agentes de milagres aonde quer que chegarmos, e que nós possamos chegar soprados pelo Teu Espírito Santo, induzidos pela Tua graça, utilizados pelo Teu poder, e que assim aconteça a cada um de nós a partir de hoje. É o que nós pedimos, ó Deus, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que para todos sempre será. Amém, amém e amém. Que você possa levar com você essa palavra hoje à noite, que você possa tomar essa palavra hoje e falar assim: eu vou ser sal, eu vou ser sal fora do saleiro, eu vou ser sal aonde o Senhor, meu Deus, me mandar. Amém? Fica essa palavra para cada um dos irmãos, para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Seja sal, começando pela difusão dessa palavra. Compartilhe essa palavra com outras pessoas em nome de Jesus. Amém. Sente um minuto ou dois.